Agora são 2h48. Estamos de volta com Conexão Futura para falar sobre um período especial da vida, a adolescência. Por mais que pareça chavão, o comportamento de risco e a crença de que nada pode acontecer com eles são marcas dessa fase. Muita balada, alimentação irregular, atividade física demais e sono de menos. E essa roda viva pode afetar e muito a saúde. Os riscos são muitos: hepatites A e B, HPV e uma série de outras doenças. Algumas estão relacionadas com o estilo de vida, mas para muitas existem vacinas. E é sobre prevenção dessas doenças tão comuns entre os adolescentes que a gente vai conversar agora aqui no estúdio do Conexão Futura com a médica Isabela Valalai. Ela é presidente regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada pela sua presença aqui, Isabela. Eu que agradeço. Bom, vamos falar quais são as principais vacinas que são relacionadas ao adolescente. Então, a gente pode dividir em 3 tipos de vacinas. Vacinas que hoje as crianças recebem na rotina e que o adolescente pode não ter recebido, até porque muitas delas chegaram a menos de 10 anos, são novas. A cada ano, nos últimos 10 anos, a cada ano chegou uma nova vacina. Então, esse é o primeiro tipo de vacina. O adolescente precisa olhar para trás e ver que vacinas da criança ele não tomou quando era criança. O segundo tipo são as vacinas que merecem reforço. Ele tomou vacina quando era criança, ou às vezes até teve a doença quando era criança, mas precisa de reforço de vacina. Coqueluche, difteria, tétano, doença meningocócica, meningite meningocócica, são algumas que merecem reforço. O terceiro tipo de vacina são as vacinas que são para ele, quer dizer, que são indicadas a partir da adolescência. Naquela fase Nessa fase, vacinas para esse grupo. Que na realidade a única vacina exclusiva, a partir da adolescência é a HPV, a vacina contra o câncer do colo do útero. Quem, por exemplo, perdeu o seu cartão de vacina, porque você falou que o adolescente precisa olhar para trás e ver o que ele tomou para poder, enfim, planejar as próximas vacinas. Se ele não sabe o que ele tem anterior, o que ele pode fazer? Hoje a recomendação não tem registrado, porque às vezes até lembra. Tem a impressão, não, ele já tomou isso, ele tomou aquilo. Não, tem que ter registrado. Só o que está registrado vai valer. Se não está registrado, quer dizer, se não tem a carteirinha de vacinação, vai tomar tudo de novo. Isso não traz nenhum problema em termos de saúde. É claro que vai tomar vacina muitas vezes à toa, muitas vezes pode já ter tomado realmente. Mas assim, a recomendação é essa. Não tem registro, tudo de novo, é o que a gente tem que fazer. E além dessa difteria, tétano, coqueluche, você falou na questão do HPV. Por que o HPV ele é específico para o adolescente? Você sabe que já existem estudos procurando ver se essas vacinas possam ser aplicadas aos 4, 5 anos de idade. Como é uma vacina contra uma doença sexualmente transmissível, elas foram estudadas nos adolescentes e jovens, né? Mas assim, como é tão difícil conseguir trazer o adolescente para uma sala de vacinação, a ideia é tentar que essa vacina possa ser aplicada aos 3, 4 anos de idade para que a gente tenha uma cobertura lá na adolescência. Mas, por enquanto, são vacinas estudadas apenas em adolescentes para frente. E tomem uma dose, 2 doses, 3 doses? São 3 doses, o que dificulta mais ainda, né? Fazer vir 3 vezes. Tomar uma hoje, outra daqui a 1 mês ou 2 meses e outra daqui a 6 meses. E a idade que começa a tomar essas vacinas? Os calendários de vacinação pelo mundo afora e aqui o calendário da Sociedade de Pediatria, da Sociedade de Imunizações, recomenda entre 11 e 12 anos. Mas hoje, o consenso na primeira visita do adolescente, a partir dos 9 anos de idade, já fazer a vacinação. Muito antes de se pensar em fazer sexo, muito antes de pensar em qualquer coisa relacionada ao início da atividade sexual. Aproveitando aquela visita, tal é a importância. Para ter ideia, uma menina que inicia sua vida sexual 1 ano depois, mesmo que com um único parceiro, 20 a 30% delas já tem 1 ano depois uma lesão de HPV. 4 anos depois, mais de metade delas já apresentam alguma lesão. Nossa. Então a gente tem que pensar isso muito antes de pensar em fazer sexo. Elas estão disponíveis, quais dessas vacinas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, no SUS? Quando a gente fala de adolescente, a gente tem 2 problemas. 1, trazê-lo e 2, o calendário disponível gratuitamente. A prioridade do governo, e eu concordo, é a criança, né? Então, a gente tem ainda muito poucas vacinas disponíveis gratuitamente para o adolescente. O que a gente tem? Difteria e tétano, mas hoje o ideal é que ele se vacine contra a coqueluche também, e aí só na rede privada.
a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, e a vacina de hepatite B, que é a principal, digamos assim, voltada para o adolescente, que está disponível gratuitamente até os 29 anos de idade. Essas vacinas, se ele tomou quando criança, por exemplo, hepatite B, difteria, tétano, mesmo assim ele tem que fazer o reforço depois, coqueluche, ou se ele já está quando criança imunizado, ele é um adolescente imunizado? Então, vamos lá. Difteria e tétano ele toma na infância e precisa de reforço pro resto da vida, de 10 em 10 anos até ficar bem velhinho. Coqueluche, idem, de 10 em 10 anos para o resto da vida. Já a vacina de hepatite B, não. Se ele tomou 3 doses na infância, acabou. Ele está vacinado. Hoje as crianças tomam vacina de hepatite B, que também é uma doença sexualmente transmissível. Aí eu chamo a atenção para o seguinte, os pais ficam muito preocupados em fazer a vacina de HPV, principalmente as meninas, vai querer iniciar a vida sexual. Bom, ninguém inicia a vida sexual porque tomou uma vacina. Não existe. E além disso, quer dizer, como eu já falei, a gente pensa em fazer essa vacina até antes mesmo da adolescência. E hepatite B é uma doença sexualmente transmissível que a gente vacina na maternidade, quando a criança nasce. Talvez seja a melhor forma de proteger o adolescente, é ter ele vacinado na infância. Agora, uma coisa importante é que meninos e meninas tomam HPV. Verdade. Meninas, pelo risco do câncer do colo do útero, que é a doença, é o câncer, o segundo câncer que mais mata a mulher brasileira. O primeiro é a mama, o segundo é o colo do útero. A proteção das verrugas também para essas meninas. E os meninos, para proteção principalmente das verrugas, e de câncer anal e câncer de pênis. São os principais objetivos da vacinação. Agora, mesmo vacinada, a menina, por exemplo, tem que continuar fazendo o exame de Papa Nicolau no ginecologista anualmente. É a recomendação. E mais importante também, que mesmo com a vacina, tem gente que acha que não precisa mais usar camisinha. É isso que eu ia te falar. O mais importante de tudo, não esquecer do uso da camisinha. Primeiro que doenças sexualmente transmissíveis vêm crescendo e a gente tem um monte delas. Começando pela HIV, né, a AIDS e clamídia, enfim, outras doenças. A vacina protege de parte dos HPVs que causam verrugas e câncer. Então, a gente com as vacinas pode proteger de 70% a 80% dos tipos de câncer e 90% das verrugas. Então, a gente tem que continuar não só a camisinha, mas o Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo, para que a gente acompanhe a possibilidade desses HPVs mais raros, mas que podem acontecer. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Futura, Isabela. Eu que agradeço. Bom, e na internet você pode ter acesso ao calendário de vacinação no site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Você pode anotar o endereço, é sbim.org.br e também no endereço calendariodevacinas.com.br. Fique agora com a Agenda Futura. Depois do intervalo, tem um primeiro episódio do programa Diz Aí sobre a juventude rural no semiárido. O episódio Meio Ambiente e Biodiversidade vai mostrar jovens do projeto Riachos do Velho Chico, localizado em Triunfo, em Pernambuco. Eles trabalham de forma sustentável, utilizando recursos naturais do sertão. E esse será o nosso assunto na nossa conversa aqui no estúdio daqui a pouquinho, às 13h30. Até lá!